No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Ouvido Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda da floresta. Desde os tempos mais antigos, as florestas sempre despertaram fascínio e medo. Lugares densos, escuros, cheios de sons estranhos e caminhos que parecem não ter fim. Para muitas culturas, a floresta não é apenas um conjunto de árvores. Ela é um território vivo, misterioso e cheio de espíritos. Em várias regiões do mundo, e principalmente no Brasil, existem histórias de pessoas que entraram na mata e voltaram diferentes, ou nunca mais voltaram. Hoje vamos mergulhar nas histórias, mistérios e lendas que cercam as florestas. Apague a luz, coloque os fones e vamos entrar juntos na mata. O mistério da floresta. Desde tempos antigos, o ser humano tem uma relação muito profunda com as florestas. Antes das cidades, antes da tecnologia, as pessoas viviam cercadas pela natureza. Mas havia algo que sempre causava medo: o desconhecido. Dentro da floresta, o som do vento nas folhas pode parecer um sussurro. O estalo de um galho pode soar como passos, e uma sombra entre as árvores pode parecer algo observando. Por isso, muitas culturas passaram a acreditar que as florestas são habitadas por entidades sobrenaturais, espíritos da natureza, criaturas antigas e até almas perdidas. A lenda da floresta viva. Uma das lendas mais antigas diz que algumas florestas são vivas e conscientes. Segundo essa crença, a mata observa quem entra nela. Se a pessoa entra com respeito, a floresta a protege, mas se entra com más intenções, ela se perde. Há relatos de pessoas que caminharam poucos metros na mata e de repente não conseguiam mais encontrar o caminho de volta. Mesmo conhecendo o lugar, mesmo seguindo a mesma trilha, alguns dizem que é como se a floresta mudasse os caminhos. O silêncio estranho na mata. Quem já caminhou em uma floresta sabe que ela é cheia de sons. Pássaros cantando, insetos zumbindo, folhas balançando. Mas algumas pessoas contam algo assustador. De repente, todos os sons param ao mesmo tempo. Um silêncio absoluto toma conta do lugar. E nesse momento surge uma sensação muito forte de estar sendo observado. Alguns acreditam que isso acontece quando algo da floresta está por perto. Espíritos protetores da floresta. Em muitas culturas indígenas brasileiras, a floresta é considerada sagrada. Elas acreditam que existem espíritos guardiões da mata. Esses espíritos protegem os animais, as árvores e o equilíbrio da natureza. Quem entra na floresta sem respeito pode sofrer consequências. Essas histórias deram origem a muitas lendas conhecidas. Entre elas estão o Curupira, a Caipora, o Manguiguari e outros seres misteriosos da mata. Histórias de pessoas perdidas na floresta. Existem inúmeros relatos de pessoas que se perderam na mata de forma inexplicáveis. Algumas dizem que caminharam em círculos por horas. Outras afirmam ouvir assobios ou vozes chamando pelo nome. Em certas histórias, as pessoas seguem a voz, mas acabam indo cada vez mais fundo na floresta. Alguns sobreviventes dizem que sentiram como se algo estivesse tentando guiá-los para longe. O assobio misterioso. Uma das histórias mais comuns é a do assobio na mata. Pessoas que caminham sozinhas na floresta dizem ouvir um assobio distante. No começo parece apenas o vento, mas o som se repete.
e parece responder aos movimentos da pessoa. Alguns dizem que se você assobiar de volta, o som se aproxima. Por isso, existe um conselho muito conhecido entre moradores de áreas rurais: nunca assobie na mata à noite. Luzes estranhas na floresta. Outra história muito antiga fala sobre luzes misteriosas entre as árvores, pequenas bolas de luz que aparecem no meio da escuridão. Algumas são azuladas, outras esverdeadas. Essas luzes parecem flutuar e se mover lentamente pela floresta. Em algumas histórias, pessoas que seguiram essas luzes acabaram completamente perdidas. Alguns acreditam que são espíritos da mata. Outros dizem que são almas de pessoas que morreram ali. A sensação de estar sendo seguido. Uma das experiências mais assustadoras relatadas por pessoas que caminham em florestas é a sensação de não estar sozinho. Mesmo sem ver ninguém, elas sentem passos atrás delas. Quando param, os passos param. Quando caminham, os passos voltam. Mas quando se viram, não há ninguém. Criaturas misteriosas na floresta. Em várias regiões do Brasil existem histórias de criaturas que vivem escondidas na mata. Algumas descrições falam de seres altos cobertos de pelo. Outras falam de criaturas enormes que deixam pegadas gigantes. Há relatos de pessoas que ouviram gritos estranhos no meio da noite. Sons que não parecem ser de nenhum animal conhecido. Essas histórias são muito comuns em áreas próximas a florestas densas. A lenda da floresta que engole pessoas. Existe uma história muito repetida em regiões rurais. Algumas pessoas dizem que certas florestas engolem pessoas. Pessoas entram e simplesmente desaparecem, sem deixar rastros. Em algumas dessas histórias, quando equipes de busca entram na mata, elas encontram algo estranho. Os objetos da pessoa desaparecida, mas nenhum sinal de luta ou fuga. A floresta durante a noite. Durante o dia, a floresta já pode parecer misteriosa, mas à noite tudo muda. A escuridão é profunda, os sons ficam mais intensos e a sensação de estar perdido aumenta. Muitos moradores das regiões próximas à mata dizem que evitam entrar na floresta depois do pôr do sol, porque acreditam que é nesse horário que as entidades da mata saem. Histórias de caçadores. Alguns caçadores contam histórias muito estranhas. Eles dizem que às vezes seguem rastros de animais por horas, até perceber algo estranho. Os rastros simplesmente desaparecem, ou mudam de direção de forma impossível. Alguns dizem que isso é obra dos espíritos da floresta protegendo os animais. A floresta que sussurra. Outra lenda muito conhecida fala sobre árvores que sussurram. Pessoas que caminham sozinhas dizem ouvir vozes muito baixas entre as árvores, como se alguém estivesse conversando. Mas quando tentam ouvir melhor, o som desaparece. Alguns acreditam que são apenas sons da natureza, mas outros dizem que são espíritos antigos da floresta. Desaparecimentos misteriosos. Existem registros reais de pessoas que desapareceram em florestas ao redor do mundo. Em alguns casos, desaparecimentos nunca foram explicados. Algumas pessoas foram encontradas dias depois completamente desorientadas, sem lembrar do que aconteceu. Algumas dizem que sentiram como se tivessem perdido a noção do tempo. Curiosidades sobre florestas. Agora vamos falar de algumas curiosidades que aumentam ainda mais o mistério das florestas. Algumas florestas são tão densas que a luz do sol quase não chega ao chão. Existem árvores que vivem por mais de 1000 anos.
Algumas regiões da mata têm sons tão complexos que o cérebro humano pode interpretá-los como vozes. Cientistas dizem que árvores podem se comunicar através das raízes usando fungos subterrâneos. Essa rede é chamada de Internet das Árvores. Isso faz muita gente acreditar que a floresta funciona quase como um único organismo vivo. A lenda da floresta antiga. Algumas culturas acreditam que existem florestas tão antigas que guardam memórias do mundo antigo. Segundo essas histórias, certos lugares da mata têm uma energia diferente. Quem entra nesses lugares pode sentir arrepios, medo ou uma sensação estranha no ar. Alguns dizem que esses locais são portais espirituais. Os conselhos dos moradores da mata. Pessoas que vivem próximas à floresta costumam repetir alguns conselhos antigos. Nunca entre sozinho na mata à noite. Nunca responda a vozes que chamam seu nome. Nunca siga luzes estranhas. E, principalmente, respeite a floresta, porque, segundo a lenda, a floresta sempre sabe quando alguém entrou nela. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que acontece dentro das florestas mais profundas. Talvez sejam apenas fenômenos naturais, talvez sejam apenas imaginação humana, ou talvez existam realmente coisas na mata que preferem permanecer escondidas. E se existe um lugar no mundo onde mistérios podem se esconder, esse lugar certamente é a floresta. E esse foi o vídeo sobre a lenda da floresta. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like. E se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!